Olá pessoal, bem-vindos ao videocast do Papo de Cinema. Essa edição especial aqui direto do nosso QG do Papo de Cinema em Canela, cidade vizinha a Gramado, porque estamos no Festival de Cinema, a 41ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Eu sou Rodrigo de Oliveira, aqui do meu lado Robledo Milani, Matheus Bonês, Renato Cabral, Conrado Eoli, metade da equipe do Papo de Cinema então aqui cobrindo o evento. Legal falar, né, Roberto, que é um grande esforço o Papo de Cinema também, né? Tá todo mundo aqui reunido fazendo essa cobertura. Exato. A gente já fez alguns meses fazendo esse planejamento, organizando. A gente não vai conseguir durante toda a semana, durante os 10 dias do festival, né, estarmos reunidos, mas conseguimos em alguns dias, principalmente agora nesse primeiro final de semana, juntar essa grande equipe. Tem outras pessoas também que já conseguiram, a gente entrou em contato com os produtores, conseguimos algumas cópias de alguns filmes que vão ser exibidos. Então está uma equipe, no total da nossa equipe de 10 pessoas, 8 vão estar participando dessa cobertura. Isso é muito bacana. Claro, alguém precisa ficar de fora também para cobrir os lançamentos, as estreias, outros filmes que estão acontecendo. Mas realmente a gente está envolvido nesse que é um dos 3 principais festivais de cinema do país, né? E a gente, claro, né, pôde estar presente na abertura do festival, com a exibição do Flores Raras. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam do filme de abertura, se foi bacana, se foi uma boa abertura do festival de cinema. Com homenagem a Glória Pires, né, que é uma das atrizes principais da Flores Raras, né. Eu, particularmente, gostei bastante do filme. Acho que esperava bem menos, né, do Barretão, né. Achei que ia ter uma coisa mais superficial, enfim, ou ia focar muito no relacionamento lésbico, e não, foi uma coisa bem... Ele não é panfletário, ele não é um filme levantando bandeira em nenhum momento, assim. Ele tenta ver tudo ali, por mais pra época fosse uma coisa que não era, né, normal, digamos assim, comum. Ele constrói o filme baseado que é uma relação como qualquer outra. Então é um filme que ele tem uma beleza muito grande, mas também tem toda essa coisa dessa melancolia que a Elizabeth Bishop traz, né? É um filme redondinho, eu acho. Acho que é importante situar, né, que o Flores Raras ele fez a sua primeira exibição pública aqui em Gramado, na abertura, mas está entrando em cartaz em todo o Brasil nessa semana, na sexta-feira. E é uma produção brasileira que mostra o relacionamento lésbico que houve entre a poetisa norte-americana Elizabeth Bishop com a arquiteta brasileira Lota de Macedo Moraes. E é muito interessante porque isso reflete uma vontade, isso foi dito justificando a escolha do Flores Raras, do Festival de Gramado se tornar cada vez mais internacional. Até há pouco tempo atrás, o Festival de Gramado tinha amostras competitivas de longas brasileiros e de longas latinos. Esse ano, não sei se vocês perceberam, é longas brasileiros e longas estrangeiros. Eles estão cada vez abrindo mais esse leque. O ano passado, isso já vem da nova curadoria que começou no ano passado. Em 2012 o filme de abertura foi o 360, que é do Fernando Meirelles, um diretor brasileiro, mas feito com o Anthony Hopkins, com o Jude Law, com o Rachel Weisz, com o Juliano Casarré, com a Maria Flor, ou seja, atores brasileiros e europeus e americanos. E Flores Raras é falado basicamente em inglês, na verdade. Exatamente, né? Então tem poucos diálogos, né? Mostra bem esse diálogo, né? Isso é muito bacana, do cinema brasileiro com o cinema do mundo todo. Então, eles haviam falado na coletiva de imprensa que eles queriam tornar cada vez o festival mais globalizado. E por isso o 360 e Flores Raras, né? Essa coisa de o Brasil estar aberto, fazendo coproduções e tudo mais. E a gente pôde ver também, né, a força das atuações, né? Glória Pires e a Miranda Otto, acho que fizeram um casal que é muito, muito interessante porque elas conseguem contar muito bem os dois momentos, né, na trajetória das duas. São né? contrastantes, tanto desde a cor da pele até a personalidade dos personagens. Esse é um mérito também, acho que de toda a produção do filme, que é muito bem cuidada, né? A direção do Barreto ali o filme possui uns enquadramentos muito bonitos, uma fotografia muito bem cuidada. Reconstituição histórica, né? Samambaia, que é o local onde elas vivem um tempo, é belíssimo. É incrível. O lugar é muito bonito. Com certeza. A gente tinha falado, né, não tinha como não se inspirar para ganhar o Pulitzer num lugar como aquele. Claro, belíssimo lugar. A Bishop ganha um dos prêmios mais importantes do jornalismo, né, com um livro que ela escreveu aqui no Rio de Janeiro, né? Então isso é muito bacana e o filme mostra com bastante cuidado. Foi comentado durante a coletiva, o debate com os jornalistas depois, no dia seguinte, a exibição, que o Barreto comentou isso. Pois tem muita gente que reclama que o filme é meio apressado no início, tem muita gente que reclama que o filme é apressado no final. Eu, particularmente, achei o filme meio que atropelado no final, do filme tinha mais problema, mas aqui mesmo tem gente que discorda, né? Eu acho que talvez o início do relacionamento foi meio atropelado. Assim. Bem. Foi meio tipo, mas como é que desenvolveu tão rápido assim? Como é que surge essa paixão, né? Porque ela é avassaladora, mas de uma forma ali no filme que ela
Tu fica tentando achar ali onde é que tá, que é o momento que dá o plim, assim. Porque a Lota tem um outro relacionamento, né? E aí É. a desconstrução daquilo pro início de uma paixão tão forte, que vai durar por tanto tempo, né? E vai ter, enfim, um desfecho tão dramático ali entre as duas personagens. Spoiler. Não, isso é histórico. Não, mas eu gosto de spoiler, tem que ter spoiler. Tem que ter spoiler. Tem que ter. Mas é bacana por outro lado que quando a Lota assume o aterro do Flamengo lá, construir o parque, remodelar o Rio de Janeiro sob o governo do Carlos Lacerda, né? E tem toda aquela questão do golpe militar que está vindo no Brasil e tudo, ela meio que acaba assumindo um papel coadjuvante no filme, né? E o filme, em vez de se centrar nesse envolvimento dela, ele foca os olhos na bicha, como ela sofre com esse afastamento, com a carência dela, com a depressão. E daí ela vai para os Estados Unidos e quando vê 2, 3 cenas ela já está com uma vida completamente diferente, ela já esqueceu aquele amor, e isso que me incomodou um pouco no final do filme. Mas independente do início ou do fim, o centro do filme, né, que é a relação das duas, é muito bem construída. Eu acho legal. E até só um adendo sobre essa questão tanto do início quanto do fim. A paixão não tem como medir também, né? É verdade. Exato. Cada um sente do jeito que sente, né? Ele constrói um relacionamento muito interessante, como o Renato mesmo já disse, né? Não importa se é uma mulher com outra mulher, por exemplo, o número, digamos, de beijos ou de carícias no filme é igual a qualquer outro filme. É natural, Não, é fica muito natural, uma coisa que não fica em nenhum momento forçado, assim, é o gratuito ali. Não é uma coisa que te para o filme para ver o beijo ou a cena de sexo. Beijo com duas mulheres, assim, não é o beijo como qualquer outro. Como é natural para as atrizes, é que elas são realmente muito bonito, né? Elas são muito... tanto que os produtores estão planejando, já estavam no calendário de lançamento do filme. O filme já participou de alguns festivais, tanto a primeira exibição foi no Festival de Berlim, no início desse ano. Ele passou em alguns festivais já de cinema LGBT, agora participa em Gramado, ou seja, ele faz esse passeio entre nichos ou algo mais aberto bem tranquilamente. E agora no início, ele entra em cartaz agora no Brasil, agora em agosto, e no início de novembro ele vai ser lançado nos Estados Unidos. Já em cinemas, justamente porque eles estão querendo emplacar o filme em algumas categorias do Oscar, principalmente as duas atrizes, né? Eu acho que a Glória Pires está com inglês muito bom. O melhor papel dela, acho, da carreira, talvez seja esse das áreas. Do cinematográfico, acho que eu acredito que seja, porque ela dá muita força, sabe, ao papel dela e consegue mostrar a vulnerabilidade dela também no final. Então isso eu acho muito difícil fazer. Porque tem a inversão, isso é uma coisa... A inversão dos papéis. A inversão, na verdade, que o filme mostra o tempo inteiro. A Bishop se encontra naquele momento meio perdida, ela vai e a Lota... Totalmente perdida. É a melancolia total. E daí entra a Lota e ela sobe. E elas vão subindo juntas. Chega um momento em que elas se encontram, estão ali equilibradas, só que uma começa a descer, que a Lota começa a se enterrar. Então isso é muito interessante. É que tinha uma coisa também da Lota que, pelo menos o filme me deu a entender um pouco isso, não só a possessividade dela, Sim. mas também a questão dela ser o centro das atenções, né? E quando a Bishop se torna o centro das atenções, aí começa a queda dela na relação. Eu acho que tem isso, até bonito, os gráficos que aparecem no começo desse filme, términos, que eles se fundem, né? E São um ondas, desses né? níveis de encontros. Que lembra também as calçadas lá de Exatamente. Copacabana, Rio de Janeiro. Exatamente. Né? Não, o trabalho vai desde daquele negócio no cabelo dela, que prende o cabelo da Lota, que Entramado, outra né? bicho, Passou que é um entramado. motivo também. O filme é tudo muito bem conectado, isso que é interessante. Mas é bastante mostrar o porquê dessas duas atrizes, né? A Miranda Otto é uma atriz muito respeitada na Austrália, ela é australiana, na verdade. É uma atriz que já fez muito cinema lá, muita televisão lá, foi premiada no Australian Film Institute. Mas ela é praticamente do cenário internacional conhecida pelo papel que ela fez na saga Senhor dos Anéis, né? Sim. Que ela é a paixão que surge lá pro Aragorn no Partido das Duas Torres. Isso. E é um papel marcante na história, porque tanto nas Duas Torres, principalmente nas Duas Torres, é o principal papel feminino, né? Que a Liv Tyler aparece bem menos, a Arwen. E fica marcado nisso. Interessante ver ela num papel mais contemporâneo, não aquela coisa fantasiosa. Ela já tinha sido a esposa do Tom Cruise. Guerra dos Mundos também. Duas Torres ela fez também. Então Mas isso também sem tanto figurino, né? Exatamente. Mais crua mesmo. Exato. Dá mais espaço para E interpretação. a gente também tem que destacar que essa questão que é a Glória Pires, que além de estar apresentando esse filme, é o grande homenageado do Festival de Gramado esse ano, né? Ela ganhou o Oscarito, que é o principal troféu, o Oscarito é o principal prêmio de conjunto da obra, digamos, do cinema brasileiro, sabe? O Festival de Brasília, por exemplo, nem tem premiação, nem reconhece, é só realmente para os filmes. O Festival de Recife, que também é muito importante, há pouco começou a destacar isso, esse ano foi a Maria de Severo, que ganhou. Maria de Severo, que em 2001, 2002 ganhou o Oscarito aqui em Gramado, você já havia sido premiado aqui.
E é bacana pegar, porque a Glória é uma atriz relativamente nova, né? Ela tem sua meia idade. Ela vai fazer 50 anos agora em outubro, mas ela tem 45 anos de carreira já. É. Então, é uma carreira longeva. A vida na hora, né? Sabe? Ela... Muito justificada a escolha dela, né? Ela fez papéis marcantes. Desde lá do Índia, Filho do Sol, que ela começou, até o Se Eu Fosse Você, os 2 filmes. Sim, grande sucesso com a trilha, que foi pro Oscar. Tudo. Então eu acho que é um... Ela é uma atriz que sabe, né? Diversificar os gêneros e ela nada muito bem nisso. E esse foi o primeiro dia do festival, né? No segundo dia a gente teve então a exibição dos curtas-metragens gaúchos à tarde, né? E essa não pude acompanhar, mas temos colegas aqui que puderam ver. Qual foi a opinião geral assim, de vocês? Não, acho que a seleção... De modo geral, a primeira parcela foi bem boa, né? Bem boa. Os primeiros 9 filmes. Claro, sempre um se destaca mais que algum outro e... Não, é interessante ver as produções que são realizadas aqui. A gente nota, né, a divisão dessas produções entre produções produções universitárias, produções independentes e produções que, né, se valem de editais. Então é bem essa divisão que se encontra ali em termos de produção, mas os curtas muito bem, alguns muito bem realizados, alguns realizados em universidade, tu pensa, olha, mas está melhor realizado que um lá. Eu fiz parte da curadoria da seleção e esse ano foi impressionante porque, se eu não me engano, em 2012 tinha cerca de 40 curtas inscritos para a Mostra Gaúcha e esse ano tinha mais de 70. Então quase dobrou, foi bem impressionante. E para a gente chegar aos 16, 18 filmes que compõem a Mostra foi um trabalho bem árduo, porque teve muita produtividade mesmo. E eu acho que a grande característica foi que foi bastante diverso, porque alguns tempos atrás era só Caxias, só Porto Alegre, alguns de Caxias, ou Pelotas, ou São Leopoldo, as cidades mais universitárias. E agora teve curta de Bagé, teve curta de Encruzilhada, então isso foi bacana que se espalhou bem pelo interior do estado. Interessante da sessão também com os curtas sequenciais em que ele te permite avaliar, talvez permitiria até avaliar os defeitos, as qualidades mais discrepantes, mas ali o que se percebe é que realmente, independente de suas qualidades mais subjetivas, são filmes bem produzidos, bem realizados, com boas intenções, roteiros relevantes, né? Acho que são obras bem pertinentes para estarem ali naquela mostra. Sim, não, é a própria questão da curadoria, assim, eu digo... Não, mas é que não são somente filmes bons. Acho que eles têm que, de alguma forma, também eles estarem ligados ali, mostrando um pouco da nossa produção durante esse ano, né, que são produções de 2012 até um pouco de 2013. Os filmes têm que ser feitos a partir de 1º de agosto de um ano até 31 de julho do ano seguinte. Então a gente tem um ano de produções gaúchas e a gente nota algumas linhas em como essas produções elas se conversam, estão interligadas em alguns temas. Então já nesse primeiro dia a gente já nota alguns temas, o papel da mulher na sociedade é ali apresentado, é explorado em alguns curtas. E sem falar, o curto universitário gosta muito de brincar com citação de filme, não adianta, são cinéfilos, então vai ter sim essa busca em retomar algumas obras, então... Acho que dentro desse destaque a gente tem o Matador de Bagé, né? Exatamente. Que é um dos 3 únicos curtas gaúchos que também estão concorrendo na Mostra Nacional. E que é completamente tarantinesco, né? Aquela coisa meio cartoon. Não, eu me surpreendi muito, eu adorei a cena que faz ali a citação ao desprezo do Godard. Ficou muito bem realizada, Bardot e o GT tocando. Acho que quando a gente falar da mostra competitiva, a gente vai deixar para o próximo videocast, porque o nosso tempo está quase acabando, então vamos só falar um pouco do Wagner Moura, né? Que foi homenageado nessa segunda noite, né? E ganhou o prêmio Cidade de Gramado, que é um prêmio importante também, né? Até para representar... É um prêmio bastante recente, então eu acho que é a 3ª ou 4ª edição, mas eu acho que o melhor disso foi aquilo que ele comentou no palco, né? Que o Wagner Moura tem uma carreira de pouco mais de 10 anos no cinema. 15 anos, exato. Mas ele representa bem toda uma leva que está renovando o nosso cinema, né? E nós temos também, reafirmando novamente, essa questão do Festival Ser Internacional, com o Wagner Moura, nesse final de semana, está lançando seu primeiro filme norte-americano, né? O Horizon, junto com o Matt Damon, com a Jodie Foster, o filme do mesmo diretor aí do Distrito 9, que está estreando nos Estados Unidos, e estreando em primeiro lugar, é o campeão de bilheterias desse final de semana. Então é muito bacana, já com um filme de sucesso e botando seu pé e seguindo a carreira da Alice Braga, que está no mesmo filme, com o Rodrigo Santoro, a própria Sônia Braga e outros artistas brasileiros que já trilharam essa carreira. Então no próximo videocast a gente vai fazer então passando a limpo da mostra competitiva também do Festival de Gramado, e confira no papodecinema.com.br a nossa cobertura completa do festival, com artigos sobre todos os dias do festival, sobre críticas também dos filmes que estão competindo. www.papodecinema.com.br. Grande abraço a todos e até a próxima.